Sinal de esperança pelo canal da Comunidade Católica Obra de Amor, meditação diária da Palavra. Hoje nós vamos aprender com o Senhor a fazer a distinção entre o mandamento de Deus e a tradição dos homens. Rezemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, segundo São Marcos, capítulo 7, versículos do 1 ao 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe, deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderias receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Querido irmão, querida irmã, o Evangelho nos traz então esta distinção. Alguns mestres da lei e fariseus fizeram perguntas a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos homens? Ora, Jesus responde de maneira muito clara que eles não estão seguindo a tradição dos homens de verdade. O que eles praticam, o que eles seguem, são os mandamentos de Deus. Por isso que o tema desta meditação de hoje, desse sinal de esperança da liturgia de hoje, é fazermos a distinção entre o que é de Deus e o que é dos homens. Entre o mandamento que é de Deus e que deve ser cumprido e observado, e a tradição, os costumes, os preceitos humanos, que podem ser bons, mas que não são essenciais e que não devem vir em primeiro lugar. Jesus nos ensina isso hoje no Evangelho. Os judeus tinham muitos costumes, principalmente os fariseus. Não podiam comer sem lavar as mãos, e aqui não é uma questão apenas de higiene. Claro que nós devemos sempre lavar as nossas mãos antes de comer, a própria saúde assim nos ensina. Mas eram costumes, era uma lavagem de mãos ritual. Voltar da praça tinha que tomar banho antes de comer. A maneira correta de até lavar as vasilhas, os jarros. Ora, pode ser até bom isso para uma cultura, para as pessoas terem um hábito saudável. Mas deixar aquilo que é mais importante para fazer aquilo que é secundário não é o mais correto. O mandamento de Deus continua vivo.
o mandamento de Deus deve ser observado. Quais mandamentos? Conhecemos aqueles 10 mandamentos da lei de Deus. Conhecemos o mandamento novo do amor deixado por Jesus. Conhecemos as bem-aventuranças como um novo mandamento trazido por Jesus. Isso deve ser praticado em primeiro lugar sempre. Os outros costumes, as outras prescrições também têm o seu lugar, mas não o primeiro lugar. É isso que o Evangelho de hoje nos ensina. Para não corrermos o sério risco que Jesus denunciou hoje no Evangelho: esvaziar o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Isso Jesus não concorda. O povo esvaziou tanto os mandamentos que ao mesmo tempo encheram de mandamentos. Naquele tempo haviam 613 prescrições. Ora, muito difícil, impossível até de decorar os próprios mandamentos, ou melhor, as prescrições. Por isso Jesus traz isso muito mais fácil. Fala, olha, seguem aquilo que é o mandamento de Deus. Às vezes as pessoas esvaziam tanto o mandamento que trocam o mandamento por um preceito. Foi o que Jesus citou no Evangelho de hoje, sobre o 4º mandamento: honrar pai e mãe. A pessoa podia até dizer, olha, eu poderia dar um sustento ao meu pai e minha mãe, mas esse sustento ele é corbã, ele é consagrado ao Senhor. Então eu não darei mais. Estaria livre de fazer o mandamento de honrar pai e mãe. Que triste quando isso acontece. Às vezes até no meio da igreja hoje, quando os costumes, as tradições ou as prescrições tomam o lugar do mandamento. Digo, não podemos abolir as leis, vivemos debaixo de leis. Mas qual lei é mais importante? Qual mandamento é mais importante? É isso que hoje a palavra de Deus nos ensina. Não esvaziemos o mandamento de Deus. Cumpramos sim o mandamento de Deus. Como nos diz aquele bonito cântico antigo da igreja: Senhor, quem é digno, quem pode entrar no santuário para te louvar? Quem tem as mãos limpas? Sim, mas principalmente quem tem o coração puro. Coração puro, para assim que as mãos também estejam limpas. Em primeiro, o nosso coração. Depois, as demais atitudes. Senhor Pai de bondade, ajudai-nos a observar o seu mandamento. Ajudai-nos a observar o mandamento da palavra, aos mandamentos que o Senhor deixou como norma para a nossa felicidade. Só assim as outras prescrições também serão cumpridas. Que o Senhor nos abençoe no discernimento entre palavra e mandamento de Deus, entre situações humanas. Fiquemos com aquilo que é melhor. Assim o Senhor nos ajude e te ajude no dia de hoje a fazer um bom discernimento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Curta, compartilhe, envie para alguém, ajude-nos a evangelizar, fazer com que a obra de Deus, o mandamento de Deus, seja levado a todos os lugares.